Oi, pessoal, tudo bem? Então, uma pergunta que eu recebo bastante dos clientes é se vale a pena recorrer de determinada infração de trânsito. E a resposta é que depende, nem sempre vai valer a pena. Então, eu vou explicar melhor essa resposta na sequência do vídeo. Então, por que que nem sempre vale a pena recorrer de uma infração de trânsito? Na verdade, isso depende das consequências que aquela infração vai ter para aquele cliente e de qual o objetivo, qual a principal preocupação daquele cliente, o problema que ele quer resolver principal em relação àquela infração de trânsito. Então, se ele se preocupa só com o valor da multa para pagar, que ele não quer pagar o valor da multa, ou se tem alguma outra consequência na CNH dele, como a suspensão, a cassação da CNH, enfim, por exemplo, tem algumas infrações que sozinhas elas já geram a suspensão da CNH. Então, nesse caso, para o cliente que não pode ficar sem dirigir, vai valer a pena recorrer desse tipo de infração. Algumas outras infrações, elas somadas com outras infrações já cometidas pelo cliente, vão gerar um processo de suspensão por pontos. Então, também vai valer a pena recorrer para aquele condutor que não pode ficar sem dirigir. Outras infrações, elas não vão gerar nenhuma outra consequência para o condutor, mas elas têm um valor altíssimo de multa. Então, se o cliente é proprietário do veículo, vai ter que pagar aquele valor, para ele vai valer a pena recorrer desse tipo de infração. E outras infrações com um valor menor, que não geram nenhuma outra consequência na CNH do condutor e também não tem um valor alto de multa, nesses casos não vai valer a pena fazer a defesa daquele cliente, porque ele vai acabar gastando mais em qualquer profissional minimamente qualificado para fazer esse tipo de demanda de trânsito. Então, vale mais a pena ele pagar a multa com um desconto do que pagar para alguém fazer a defesa, sendo que a única preocupação dele é a própria multa. Então ele vai estar pagando para não ter que pagar a multa. Não tem lógica ele contratar aquele tipo de serviço. Então, o que que é importante? É importante o cliente ele consultar com alguém especializado na área antes de decidir o que que ele vai fazer, se ele vai fazer a defesa ou não, se ele vai contratar alguém para defender ele ou não. Por quê? Porque só assim esse profissional pode dar um panorama geral para ele, dizer quais os riscos que aquela infração pode causar na CNH dele ou para o veículo dele e também se vale a pena ou não recorrer daquela infração. Assim ele vai poder decidir de uma forma clara se realmente deve ser feita a defesa ou não. Então, essa é a importância de consultar alguém especializado na área antes de tomar qualquer decisão a respeito de uma infração de trânsito, porque muitas vezes vai ter uma consequência que a pessoa que é leiga na área não vai conseguir visualizar, não vai conseguir ter a estratégia correta para fazer a defesa daquela infração. Então, era essa informação que eu queria passar. Qualquer dúvida sobre esse tema, eu estou disponível no link aqui do perfil ou também no link da descrição no vídeo se estiver vendo no YouTube, certo? Um abraço!